voltamos com a Hora da Coruja e a primeira pergunta que eu quero fazer é a do Alex. Ele pergunta o que a Igreja Católica perdeu com a renúncia do Papa e por que esta renúncia teve uma repercussão muito maior na mídia do que quando houve as denúncias dos padres pedófilos. Essa é uma discussão que está no ar. O que a Igreja perde? Alguns colocam a possibilidade de perder aquela áurea de santidade do Papa. O Papa se torna humano, né? Eu tenho minhas desconfianças se o Papa se humaniza, porque é aquele negócio dos dois corpos do rei, né? Quer dizer, o papado, ele não é o Bento e não é aquela pessoa. O Papa continua incólume na sua posição ainda. Quem jogou um jogo, quem está jogando é Ratzinger, né? Então, nesse sentido, eu não acho que tenha perdido. O fato de ter saído tanto, primeiro que é concentrado, é uma notícia concentrada. Nós temos que ver um caso de massa. Mas né? não é verdade, né? Que o outro caso não saiu, né? O outro caso saiu e sai toda hora. Sai toda hora. Aliás, mais para o lado da mentira do que para o lado da validade, né? Pois é. Porque se você for ver E o Papa as denúncias, então, a maior parte das denúncias são uma bobagem. Este Papa foi um dos que queria a verdade sobre isso, né? Ele queria investigar a verdade sobre essas denúncias e culpou eu não me lembro o nome dele agora, que na verdade acabou escondendo ali o que estava acontecendo sobre esses problemas na igreja. Aí eu tenho uma noção um pouco assim, República de Platão. O Ernest Becker, se não me engano, ele escreve que a República do Platão só foi realizada uma vez na história, no século 13 e 14, quando de fato a igreja se torna monárquica. Isso ficou na minha cabeça, eu li e agora me pareceu muito claro. E o Papa, no meu ponto de vista, está jogando o seguinte, o teólogo rei, fazendo um joguinho, né, com as palavras, o teólogo rei, ele perdeu os seus guardiões. E ele agora se coloca numa situação de chocar a estrutura. É uma forma de salvar a estrutura que ele está fazendo na minha leitura. Por isso que a renúncia dele, ninguém mais ou menos abordou, porque eu acho que falta talvez essa referência que eu estou tomando, né? É agostiniana ainda, porque é neoplatonismo. E a estrutura dos que deveriam guardar a igreja, que são os cardeais, os bispos, quebrou o vínculo com ele. Então, na verdade, a igreja não perde totalmente. A igreja vai se recompor a partir, eu acho, desse choque interno, não é um choque externo. E eu creio que as notícias do Papa, para nós brasileiros, tomam mais atenção, porque os casos de pedofilia no Brasil ainda estão guardados em algum lugar. Quando que nos Estados Unidos e Europa isso já tomou o primeiro plano. Já. Então, agora, é uma questão de distância do assunto. Já, a meu ver, se a sua hipótese estiver correta, Marcos, ele já está vencendo. Está vencendo. Porque a reação popular exatamente, a reação contra popular. Algumas pessoas, para que elas não possam votar, né? Alguns cardeais estão sendo vetados como um americano, por exemplo. Pelos católicos, né? Sim. Não querem que participe. Quer dizer, ele já está obtendo... E ele, de certo modo, é isso, né? Quer dizer, você precisa que os guardiões, né, tenham um vínculo especial com o papado. À medida que isso se rompe, tem que aparecer um novo papa para reordenar este vínculo. Porque como ele é teólogo rei, ele enquanto teólogo, visionário dessas coisas que a gente está vendo, ele olhou o mundo das ideias ou de Deus, ele fez certo. Ele não soube ser rei. Ele não soube administrar a coisa quando passado a visão para a cidade de Deus. Ele não soube ser um político para resolver. Aí ele precisava dos guardiões junto com ele. Ele perdeu esse corpo, como diz o Luiz Felipe Pondé, essa infantaria. Ele se autossacrifica para remover a borra, o lixo e recolocar o grupo de novo. Ele está ganhando. Porque, veja só, se ele renuncia e a recomposição se dá a despeito dele, então a igreja está destruída. Está destruída. Mas se ele renuncia e a recomposição dos guardiões com o papado se dá a partir de uma peneira onde algumas pessoas não vão passar não vão fazer parte
da eleição do novo papado, ele venceu. Ele venceu. A renúncia dele é o sacrifício em prol da igreja. É interessante que... O sacrifício do Ratzinger Ratzinger, em prol do Papa. Em prol do Papa. Essa é a questão. É o Ratzinger. São os dois corpos do rei. E interessante é que parece que os fiéis entenderam isso. Né? Olha, os fiéis não precisariam entender. O interessante é que ele é o Papa mais conservador de todos, é o Papa que sabe como que o católico pensa. Porque ele jogou e o católico reagiu do jeitinho que ele queria. Exatamente. Então ele sabia. Ele quer dizer, assim, o Papa ele não sabe evangelizar, ele não tem o contato com o povo. Ele mostrou o contrário. Ele tem um contato total com as ovelhas. Né? E você acha que ele não quer fazer o sucessor? Não. Ele não renunciou pensando nisso? Não, acho que isso está... É uma outra... Voltando à questão do tempo... a lógica do tempo e a questão da sucessão. Quer dizer, se nós pegarmos a teologia da libertação e pegarmos a turma do Ratzinger e do João, a teologia da libertação olha a justiça sendo feita no futuro através da justiça social e toda a visão marxista da justiça social. Ele olha a justiça olhando para o passado e os pontos de eternidade. O que eles fizeram a partir do Vaticano II, muito espertamente? Afastam todos os liberais e os teólogos da libertação, ou seja, uma visão de justiça, uma visão de igreja que vai. E eles, dos 118 cardeais, 117, 67 ele nomeou. E os demais, o João Paulo II, com ele nomeou. Ele tem os 117, agora é fazer os expurgos necessários daqueles que armaram o esquema, e colocar quem ele está no Vaticano. O rei está vivo ainda. Ele tem. Agora, eu queria voltar ao assunto, Fran, que a gente estava conversando aqui no intervalo, porque eu acho importante para a filosofia, que é o assunto Só falar uma coisa, desculpa, só para dizer, então o Regis tinha perguntado sobre isso, por que ele renunciou, né? Então tá explicado, né, o porquê. Quer dizer, eu queria voltar à questão, porque acho que o que explica para as pessoas um Papa não em relação à fé, é que a fé católica, ela é uma fé de iluminação. Então, ela é diferente daquilo que a gente entende como fé no mundo cotidiano, porque a gente entende como fé isso que o Marcos estava falando como sendo o dogma. Quer dizer, quando eu tenho fé na palavra, eu volto a ler a Bíblia de maneira literal. Isso quem faz são os fundamentalistas. Agora, quando eu tenho fé do tipo da fé do Papa, do tipo da fé católica, do tipo da fé agostiniana, eu não tenho que ir na palavra. Por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma fé no sentido de que a cada momento, eu sei que Deus vai iluminar aqueles que estão com Deus. E iluminando aqueles que estão com Deus, ou seja, todos aqueles grandes teólogos, todos aqueles grandes filósofos, naquele momento, eles tiveram abertura para fazer as suas pesquisas. Quer dizer, quando você está pesquisando sobre fé, para o Papa, não estou dizendo para nós, mas estou falando para o Papa, quando você está pesquisando sobre fé, você está pesquisando como Agostinho, ou seja, você está pesquisando assim, e não assim. Exatamente. Quer dizer, o número de perguntas aumenta porque você está sendo iluminado. Então, a pesquisa vai se ampliando. Né? Agora, quando você está pesquisando com a fé, que não é a fé do Papa, que é a fé do fundamentalista, a pesquisa nem começa, por quê? Porque a resposta já está dada no literal. Então não tem pesquisa. Né? Não tem pesquisa. Tem a leitura do literal. E agora você são duas concepções de fé completamente distintas. E agora você falando disso, eu lembrei de um discurso do Papa, já depois de ter anunciado que ia renunciar, onde ele fala que ele vai ficar enclausurado agora, mas que isso vai ser bom porque vai fazer com que ele encontre Jesus. Ele fique mais próximo de Jesus e encontre Jesus. Bom, eu não sei se ele falou isso por conta da quaresma ou se ele falou isso definitivamente, né?
Então, como foi feito após a renúncia esse discurso, a gente imagina que já seja num duplo sentido, no sentido que ele está falando sobre o que o espera, até porque ele vai manter o contato, né? Pois é. Então, vai manter o contato e ele vai poder continuar escrevendo, vai poder... Não. Sim, claro. Não, mas escrevendo, sim ou agora não? ele escreve como... Eu quero saber o seguinte... Esse é o problema. Ele volta a ser bispo emérito de Roma e o nome possivelmente volta a ser Ratzinger. Ele abdicou ao primado sobre Roma, mas ele continua um bispo... Mas com contato e com poder político ou não mais? Porque assim, a gente está acostumado com a morte do Papa. A morte significa praticamente... acontece a santidade do Papa com a morte dele. Como nesse não teve a morte, o que acontece com a figura de um ex-Papa? Isso, mas essa é a grande questão que todos estão colocando. E o que esperar do ex-Papa? Agora, a pessoa que vai estar em contato com ele e com o próximo Papa, que é o prefeito né, do Vaticano, é uma pessoa que não vai visitá-lo por visitá-lo, claro. Vai visitá-lo como sendo o ex-papa. Certo. E eu ouvi falar que é o mesmo de secretário para os dois papas. É o mesmo secretário. Ou seja, realmente vai ter um diálogo. Vai ter um pontífice entre os dois pontífices. Certo. Vai ser um viaduto inteiro, né? Mas não pensem que essa situação é estranha. Essa situação já vinha ocorrendo com o Ratzinger e com o João Paulo. As pessoas pensam que o João Paulo é um papa progressista porque elas não entenderam a história do negócio. Porque o Papa ficou tanto tempo que elas acham que o João Paulo era fundamentalmente um papa tão conservador como o Ratzinger. Foi depois do tiro que ele começou uma mudança ele mudou um pouco. Mas o Ratzinger foi um teórico da igreja durante todo esse tempo. Que ele volte a ser. E ele estava o chamado antigamente Santa Inquisição, né? A Congregação da Doutrina e Fé, que é, vamos dizer, o terceiro na hierarquia da Igreja Católica. Ele tinha ele não era um qualquer ali dentro e ele não fazia qualquer serviço. Quer dizer, quando eu falei que ele afasta os teólogos da libertação, Hans King e tudo mais, ele faz com o aval do João Paulo II e sobre a força dele mesmo, a força de alguém que está negando um projeto de igreja, marxista da libertação, e recolocando a igreja na verdade. A verdade, pensando a verdade lá atrás, a veritas. Que ele tá fazendo um juízo. Né? Sobre essa tentativa da libertação, tem uma pergunta do Rogério e uma da Natália. Do Rogério ele fala assim, estaria faltando um líder que consiga fazer com que a igreja reveja alguns paradigmas, ou essas características barrariam esse líder no conclave? E a Natália pergunta para você, Marcos, se você acredita que a Igreja Católica, na escolha do novo Papa, irá buscar alguém mais liberal, no sentido da capacidade de recuperar esses fiéis que vêm se perdendo ao longo dos anos, principalmente os jovens. Para essa recuperação, não seria necessário repensar alguns dogmas? Então, o que você está falando é justamente o contrário. Acho que não. Eles vão apostar no contrário. A tendência de todos os analistas é que a igreja... Veja, nós estamos diante de um colégio de cardeais, 117 cardeais escolhidos quase que exclusivamente por Ratzinger, quando Papa e quando chefe da Congregação de Doutrina e Fé. E João Paulo também não era um liberal. João Paulo era um leitor de Tomás de Aquino, né? Também olha para trás. Ele também está olhando um outro expoente. Então, nesse sentido, as expectativas não são de mudanças profundas, vamos dizer, no direcionamento doutrinário, dogmático, na forma de ser Igreja Católica. Não há nenhuma expectativa nesse sentido. Eu acho, Fran, que nós, latinos e escolarizados, nós temos uma visão da Igreja diferente do italiano, diferente do europeu, que convive com a velha Igreja. O europeu consegue entender, e o americano também. Muito mais do que a gente. Nós temos uma ideia de uma igreja... A teoria da libertação pegou muito aqui no Brasil, na verdade. A teologia da libertação, ela é fundamentalmente, no meu entendimento,
não só um equívoco, ela é um pecado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ratzinger. Vou te contar uma coisa agora. Não, mas ela é um pecado mesmo. Não, sabe por mas que olha, Porque ela é um pecado e ela é burra. Então, nos Por causa bastidores disso, agora do que está acontecendo na Igreja Católica no Brasil, tem uma grande campanha vinda do Vaticano de padres que estão combatendo esse discurso da libertação aqui no Brasil. Eles querem botar a teologia da libertação no lugar dela. A teologia da libertação já acabou. Já acabou. Não existe mais isso daí. Isso foi uma bobagem muito grande, porque é uma bobagem da seguinte coisa. Veja só como o que o Marcos Nicolini está falando, se eu estou entendendo, é a seguinte coisa. Se eu tenho um Santo Anselmo, um Santo Agostinho, um Tomás de Aquino, se eu tenho toda essa tradição, e essa tradição é iluminada por Deus, é tão iluminada por Deus que cada um desses pensadores ampliou as suas pesquisas e não fechou. Elas ampliam as pesquisas e inclusive pensam diferentes. Sim. Né? Se eu tenho isso, por que é que eu preciso buscar, dentro do pensamento exterior a isso, que é o pensamento moderno, como, por exemplo, o caso do Marx, né? Alguém que tenha que ele iluminar o meu Jesus? Ele não pode, o Marx não pode iluminar o Jesus se eu já tive as iluminações por Paulo, por Agostinho. Eu não posso, quer dizer, é uma bobagem que eu estou fazendo. Né? Eu estou pegando um ser humano para iluminar aquilo que os deuses fizeram, porra. Aquilo que o santo fez, exatamente. Eu creio que é esse o pensamento de Ratzinger, exatamente. Quer dizer, na verdade, se eu estou no lugar do Ratzinger, eu faço bem pior. Entendeu? Faço bem pior, porque eu nem debato. A gente sabe. Eu nem debato. Eu nem debateria você bate, você não debate. Eu nem debateria com o Boff. Debate, né? Bisbate. Eu acho até que ele foi democrático demais de chamar o Boff para conversar. Porque o Boff estava tão errado naquele negócio, né? Tão fora de órbita. Aquilo fez com que a gente não entendesse o que é a igreja. Exato. Marcos, eu quero só para fechar o bloco, responde para mim. Aliás, a democracia é bom por causa disso. O dia que acabar a igreja, a democracia vai por água abaixo, porque você não tem o pensamento, um pensamento platônico posto no mundo mais. Não tem. E você tem que ter o contraponto para poder ter a conversa. Ficar entre nós modernos, a conversa, ela fica chata. Fica pobre. Fica sociológica. Exatamente. Fica sociológica. A nossa conversa é sociológica, a gente só sabe ficar falando de classe social, de não sei o que tem. Tanto é que eu escrevo um negócio sobre o estupro, sobre a história lá do abuso sexual, para poder mostrar as questões da natureza humana. Aí o nego lê e vem perguntar para mim qual é a idade que vale a pedofilia, qual é a idade que não vale, quantas crianças foram estupradas. Meu amigo, porra, bicho, tenha santa paciência, não estou escrevendo sociologia, sabe? Eu não estou me lixando se a criança foi estuprada ou não foi, meu amigo. Porra, que eu não estou querendo saber disso, até porque, né, essas questões, né, colocadas para a igreja, elas não poderiam ser colocadas para a igreja. Né? Como é que você pode colocar questões para a igreja? Por exemplo, tem gente que pede democracia para a igreja. Pô, democracia você tem que pedir para Obama. Tem gente que pede que a igreja combata a AIDS e propõe a vestir camisinha. Isso você tem que pedir para o governo brasileiro. Ou para os governos democráticos, para a ONU. Não, o cara pede para a pessoa errada. Aí quer que a pessoa errada fique... Pô, bicho, não dá para entender esses caras, sabe? Exato, para você fechar o bloco. Samuel Farias pergunta se o Bento XVI levou a igreja ao futuro. Pelo que a gente falou, não. O futuro para ele é retornar ao passado. É abrir a clareira do passado. Mas isso é o futuro da igreja. Então, mas é um futuro que desrelativiza a igreja. É bem platônico nesse sentido. Ele está olhando o que é imutável, o que é incorruptível, o que é eterno. O Bento XVI não levou a igreja para o futuro e nem para o passado. Ele tirou a igreja do tempo. Isso. Quem quer fazer a igreja voltar no tempo é a teologia da libertação. Exatamente. Ela quer pôr a igreja no mundo. Para isso tem partido político, meu filho, não precisa da igreja. E torna a igreja relativa ao tempo. Torna a igreja relativa, ela passa a ser mais um partido a mais. É ótimo. Eu adorei a resposta. Então vou fazer mais um intervalinho, 1 minutinho, a gente já volta para o último bloco.